Bom dia, espero que esteja tudo bem por aí. Eu estou caminhando de volta para casa nesse domingo e o céu está nublado. E quando eu comecei a caminhada, eu olhei para o céu e vi vários tons de cinza e senti uma alegria, uma alegria mesmo por conseguir enxergar isso e ter uma visão bonita do céu, com seus vários tons. Eu me lembrei de um capítulo de um livro do Oliver Sacks, que é um neurologista já falecido, mas que eu gosto muito por conta do olhar dele para os sintomas, para as doenças. E ele tem um olhar muito positivo, que me lembra muito a forma como Spinoza olha para a vida, que é basicamente você não define uma coisa, um ser, pelo que ele não tem, porque toda a vida é afirmativa. Então, nesse conto, ele fala sobre um paciente que não enxergava cores, só enxergava tons de cinza. E por causa disso, essa pessoa conseguia enxergar um nível de detalhe no mundo que a maioria das pessoas que enxerga cores não consegue. É como se o fato dele não enxergar cores e só enxergasse nesses tons de cinza, dessem a possibilidade para ele ser mais preciso, para o olhar dele ser mais preciso para as formas, para os contornos, para os limites entre uma coisa e outra. E ele era um desenhista incrível por causa disso. Então, se a gente julga essa pessoa como uma pessoa que não enxerga cor, a gente está olhando para a vida de uma maneira negativa, da falta. É como se a gente olhasse para todo mundo que enxerga cores e falasse assim, esse é o grupo de pessoas que não consegue enxergar detalhes nas formas. Ninguém faz isso, porque a gente não julga a maioria pela falta. A gente costuma julgar pela falta o diferente, a minoria, o que não está no padrão. E aí me veio também uma lembrança de uma das ferramentas do Phil Stutz, do método Stutz, que chama fluxo de gratidão. E como vocês sabem, no meu trabalho clínico, eu uso diversas ferramentas, diversas práticas de vários lugares, sejam de psicólogos, sejam de artistas, e entendendo essas ferramentas a partir do ponto de vista da esquizoanálise, da ética do Spinoza, e me veio a lembrança dessa ferramenta que eu quero compartilhar com vocês. A ferramenta é muito simples, ele sugere usar quando você está num estado de tristeza, num estado onde você não consegue perceber coisas boas na vida, onde está tudo parecendo que está fechado para você. Esse é um estado que o Spinoza chamaria de uma tristeza, de uma impotência. Então, quando a gente está nesse estado, a gente não consegue mesmo ter uma percepção de futuro, nós não temos uma percepção corporal do que se passa conosco, não conseguimos pensar, não conseguimos sentir, não conseguimos agir.
Vocês já sentiram isso, eu tenho certeza. Eu também já senti isso muitas vezes. E aí, a maioria de nós, quando está nesse estado, ainda não consegue fazer um bom uso dele, que a gente chama de um uso cruel da dor, que é ir mais profundo ainda nessa dor e se deixar tomar por ela, com coragem, com prudência, para encontrar a força alegre dessa dor que nos atingiu. Então, na esquizoanálise, existe a possibilidade da gente isolar por alguns minutos, algumas horas, alguns dias. A gente olha para essa dor e fala, olha, eu não tenho condições de lidar com você agora. E a gente deixa ela numa pausa para a gente olhar depois, ao invés de ficar regurgitando ela ao longo do dia, dos meses, das semanas. E aí, quando a gente coloca nessa pausa, me veio agora a ideia de que uma das possibilidades é a gente usar essa ferramenta do fluxo de gratidão para, ainda de maneira passional, ainda de maneira imaginativa, mudar o nosso estado de uma tristeza para uma alegria. Ainda passional, ainda na paixão, mas a partir de uma paixão alegre, a partir dessa mudança passional do nosso estado, mesmo ainda sendo imaginária, a nossa potência aumenta, cresce a nossa capacidade de sentir, pensar e agir. E a partir daí, nós podemos ficar mais fortes para lidar, então, com aquela dor que nós deixamos pausada por enquanto. A ferramenta é muito simples. Você imagina que tem uma nuvem cobrindo todo o céu, uma nuvem escura. E aí você traz para a sua imaginação alguma coisa muito boa na sua vida. Muito boa. Pode ser uma pessoa, pode ser um fato, pode ser qualquer coisa. Muita gente, por exemplo, pensa numa pessoa querida. Um filho, uma filha, um irmão, um pai, uma mãe, um companheiro, uma companheira. E na medida que essa imagem te invade, você começa a sentir no coração, na área do coração, do peito, uma gratidão por isso estar na sua vida. E aí você usa a potência da imaginação, ao invés de usar a imaginação para ficar remoendo problemas e ficar ressentido, você imagina um fluxo de luz saindo do seu peito, atravessando essas nuvens escuras e encontrando do outro lado um céu brilhante, um céu azul, um céu ensolarado. Aí depois você faz isso uma segunda vez. Novamente busca alguma coisa na sua vida. Muitas pessoas buscam, por exemplo, o fato de, estarem vivos, ou o fato de poderem caminhar, ou o fato de terem capacidade de ler, de enxergar. Você escolhe. E aí você repete o processo. Sente essa alegria na área do seu peito. Então imagina um fluxo de luz rompendo essa nuvem escura que está sobre a sua cabeça e encontrando um céu brilhante, luminoso. Da terceira vez, existe uma mudança. Agora que você conseguiu sentir 2 vezes essa sensação na área do seu peito, você não precisa mais trazer nenhuma imagem, nenhuma lembrança. Nada para se tornar grato. Você simplesmente sente essa gratidão. A gente está chamando de gratidão, mas pode ser qualquer palavra. Não se prendam na palavra. Tem pessoas que não gostam dessa palavra, não tem problema.
mas você sente algo no peito, você sente uma expansão, você sente algo. Então busque essa sensação novamente, agora sem objeto. E repita a imaginação de jogar de lançar uma luz através dessa nuvem escura. Perceba como você está se sentindo. Se você não conseguiu fazer enquanto eu falava, você pode parar um pouco esse áudio, faz o exercício e depois volta a ouvir. Então a ideia é que agora, depois de fazer o exercício, não é que o problema foi resolvido, não é que a vida é bela e que está tudo lindo, né? Não. Mas perceba como o seu corpo fica, como a sua capacidade de sentir se modifica, os sons que te atravessam, as luzes que te atravessam, os movimentos que te atravessam. A sensação na sua pele, a temperatura, o toque, seja de um tecido, seja de uma cadeira. Perceba o que se passa na sua mente. Perceba o que se passa no seu desejo, na sua vontade. Provavelmente, usando essa ferramenta, você aumentou a sua potência. Você teve uma passagem de uma potência menor, de afetar e ser afetado, para uma potência maior. É uma passagem. A gente não está buscando um estado permanente de alegria, mas uma passagem, um aumento de potência, que ainda é imaginativo e na paixão, porque a gente usou de objetos, né, de memórias, de imagens, e atribuiu a elas a força de nos fazer ficar feliz, né? E tudo bem, não tem problema nenhum. Agora o exercício é voltar para aquela dor que ficou pausada. Então, volta lá. Traz de novo a memória daquilo que te causou essa dor, do incômodo. E a partir de um lugar mais potente, tenta encarar ela de novo. Tenta perceber a sua relação com ela. Tenta perceber que você não é uma vítima daquilo que te aconteceu. Tenta perceber como não é culpa de ninguém. Claro, aconteceu algo, ninguém está negando isso. Mas existe uma razão de composição entre você e aquilo que te acontece. Veja se a força que você ganhou agora é capaz de encontrar essa força que veio de fora e te dominou de uma maneira mais forte, menos passiva, menos passional. Porque essa força que se encontrou com a sua força e você não teve a capacidade de transmutar, ela é uma força, ela não é má. Sim, pode ter acontecido um mau encontro, mas ela não é má, a pessoa não é má. É difícil, né, de entender isso, mas é isso mesmo. Então, entra em contato, fica um pouco mais na dor, dure um pouco mais na dor. Veja se agora você consegue extrair alguma coisa dessa força. Você consegue perceber como você se compôs para que aquilo acontecesse. O estado que você estava para que aquilo acontecesse com você. E aí, veja se você naturalmente para de culpar o outro, naturalmente para de culpar a si mesmo, naturalmente para de pensar numa solução. Não. Vai para o lugar da sensação. Deixa a sensação percorrer seu corpo.
Veja se você está fazendo algum julgamento de se essa sensação é boa ou ruim. Se você estiver fazendo isso ainda, afirma que você está fazendo isso. Porque a sensação ela não é boa nem má. Ela pode ser incômoda, mas ela não está aí para te maltratar. Ela está aí para te avisar, para te acordar, para falar, o que você está fazendo da sua vida? Então, uma coisa muito importante, essa ferramenta do fluxo de gratidão, ela pode te deixar num estado de alegria, e aí existe o risco da gente fazer um mau uso desse estado de alegria, desse prazer. A gente quer ficar no gostosinho, a gente quer ficar na sensação boa. E às vezes a gente se sente tão bem que a gente fala, agora eu estou melhor, então agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai buscar prazeres. Pensando que esses prazeres vão manter esse estado de alegria. Mas, na verdade, muitas vezes a gente está descarregando uma intensidade. A gente está se esvaziando. Então, é muito importante que, ao sentir esse aumento de potência, essa alegria, a gente não desperdice essa intensidade. A gente use de uma maneira forte para olhar de novo para as nossas dores. Agora, não mais de modo piedoso, mas de modo cruel. Uma crueldade amorosa, que não quer destruir ninguém, nem a si, mas quer destruir um mau jeito na vida. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado, aproveitem essa ferramenta. Se possível, escrevam para mim, me contem como vocês usaram. Pode ser no Spotify, pode ser no YouTube, pode ser no grupo do WhatsApp. E passem essa ferramenta para alguém, uma pessoa querida, né? Manda o link. Quem sabe tem uma pessoa perto de você precisando ouvir isso. É isso aí. Tenha um bom domingo, uma boa semana e até a próxima.